Existem 37 milagres de Jesus registrados no Novo Testamento. Mas você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Narrado no livro de João, capítulo 2, versículos de 1 a 3, episódio que ficou conhecido como Bodas de Caná, o milagre da mudança da água para o vinho é um dos mais famosos de Jesus. Antes de começarmos esse vídeo sobre a história do primeiro milagre de Jesus, deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas aprendam mais sobre os personagens da Bíblia. Mesmo as pessoas que não conhecem o Filho de Deus de forma pessoal em suas vidas, sabem sobre os milagres que Jesus realizou durante seu ministério na terra. O último versículo do Evangelho de João diz que se todos os feitos de Jesus fossem relatados, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Dentre todos os milagres realizados, a transformação de água em vinho é um dos mais conhecidos. A primeira vez que a Bíblia narra um milagre feito pelo próprio Jesus Cristo é no capítulo 2 do Evangelho de João, nos versículos de 1 ao 11. O principal trecho que mostra o milagre em si são os versículos 6 ao 9, que fala: Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Enche os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Segundo a Bíblia, a passagem da água para o vinho aconteceu logo depois de Jesus ter sido batizado nas águas do Rio Jordão e ter chamado os primeiros homens para serem os seus discípulos. Esse é um dos episódios mais importantes e marcantes dentro da história bíblica, visto que a transformação da água em vinho foi o primeiro sinal que mostrava Jesus Cristo como Filho Salvador e prometido de Deus, para salvar as pessoas de seus pecados. Esse milagre de Jesus aconteceu após ele ter sido convidado para um casamento que ocorreu em Caná, uma região da até então Galileia, ao norte de Israel. Além de Jesus Cristo, compareceram à celebração Maria e também os seus discípulos. Em um dado momento da festa, Maria, mãe de Jesus, o avisa que não havia mais vinho para os convidados, mas o casamento ainda não tinha chegado ao fim, o que era um grande problema, uma vez que na cultura judaica, oferecer vinho aos membros presentes na cerimônia é uma tradição. Portanto, sem a bebida, o casamento deveria ser interrompido. Então, conforme mostra nos versículos de 4 e 5 no livro de João, Jesus fala: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servos: Fazei tudo quanto ele vos disser. Após isso, para que o seu primeiro milagre se concretizasse, Jesus disse para os empregados que enchesse 6 potes bem grandes de água e os levasse até o carregamento da festa. Os serviçais fizeram o que Jesus Cristo pediu, e quando o mestre de cerimônias da festa provou este novo vinho, ele chamou o noivo e comentou que era costume dar o melhor vinho no início e trazer o pior vinho, uma vez que os convidados beberam fartamente. Mas nesse casamento, eles pareciam ter guardado o melhor para o final. Em relação à resposta de Cristo à sua mãe, aos nossos ouvidos modernos podem parecer irreverente ou insensível. Contudo, com um estudo mais aprofundado, aprendemos a real intenção e o verdadeiro impacto dessa resposta em nossos corações e mentes. Na tradução inspirada de Joseph Smith desse versículo, lê-se: Disse-lhe Jesus: Mulher, que queres eu faça por ti? Isso farei, porque ainda não é chegada a minha hora. Essa diferença na tradução traz à luz a lealdade e deferência de Jesus para com sua mãe. Ele não apenas diz que está disposto a fazer tudo o que ela precisa, mas também lhe dá a oportunidade de especificar um pedido com fé,
em vez de apenas dizer o que ele fará. É ela, não ele, que então se volta para os servos para direcionar o próximo movimento. Além disso, até o próprio título com que ele se dirige a ela é significativo. Como sabemos, é possível que haja diversas interpretações diante de um mesmo trecho da Bíblia. Isso não acontece por divergência de opinião ou experiência na leitura, mas sim porque a palavra de Deus é viva. Isso significa que é possível uma mesma pessoa ler um trecho em diferentes momentos e compreender diferentes mensagens. Afinal, é a voz de Deus para o coração dessa pessoa em um momento específico de sua vida. Desde que as leituras e visões sempre sejam de respeito a Deus e segundo os mandamentos que Cristo nos deu, podemos levar em consideração para um estudo mais aprofundado sobre o trecho. Assim, muitas podem ser as interpretações dessa passagem. Vinho como significado de abundância na vida que Jesus daria às pessoas a partir daquele momento, ou vinho como representação do sangue de Cristo, que viria a ser motivo de salvação dos pecados de cada pessoa, ou até mesmo a transformação que Jesus viria a fazer na vida dos que seguiriam a ele. Mas um significado muito claro deste milagre de Jesus Cristo é o cuidado divino para com a família, com o casamento e com a alegria humana. Esse primeiro milagre que Jesus realizou marcou o início de seu ministério, ou seja, a partir daquele momento, muitos outros sinais seriam feitos mostrando o poder de Deus em Jesus Cristo, de forma a anunciar cura e salvação de pecados. Isso era muito importante, afinal, ao lermos aí o resto da história, sabemos que os discípulos eram muito fiéis ao Senhor e realmente espalharam o seu evangelho quando Jesus ressuscitou. Seus trabalhos chegam até hoje, conosco ainda sabendo sobre o amor de Deus em Jesus. Dessa forma, esse é um dos diversos trechos em que Jesus se revela aos discípulos, a fim de fortalecer sua fé, a fim de transformá-los em grandes mensageiros do Evangelho. Ao estudar esse trecho das Escrituras, não pense mais no casamento em Caná como um milagre sem muito o que explorar ou estudar. Lembre-se da maneira como Jesus Cristo modelou seus milagres, segundo os de seu Pai Celestial, e como nós, assim como o vinho, podemos ser completamente transformados por meio da pureza e expiação de Jesus Cristo.